Olá, nesta edição da TV Espaço Mulher Online. Quer dizer, nós temos aí dia 8 de março. Gente, esse mês de março aqui promete, hein? Essa edição agora é de 15 de março a 14 de abril. Não podíamos deixar de homenagear algumas mulheres que estão se destacando em áreas não tão comuns para as mulheres. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Ela é empresária, né? É detetive profissional e ela é uma perita forense, é perita na área grafotécnica, tá? E você diz, o que, que será que ela faz? Bom, vamos conversar hoje com a senhora Damásia Pereira Pinheiro Chaves, vamos conhecer a vida dela e vamos saber para que é que nós podemos estar utilizando esses importantes serviços profissionais, né, que ela presta, que são difíceis para mulheres, mas ela está se destacando para valer. Então, eu quero muito agradecer a sua presença, a professora Damásia, para nós é uma grande honra, né, ter a senhora aqui conosco. Está no Rio de Janeiro, né, parou o trabalho dela para nos atender, temos a nossa gratidão aí também, certo? Deixamos em aberto para os seus cumprimentos aí às nossas internautas, os nossos internautas, os homens também assistem, pode crer. Olá, eu sou a detetive particular e perita grafotécnica Damásia. Eu atuo no Rio de Janeiro e todo o Brasil, e até mesmo no exterior. Muito bem. Agora diga para nós o seguinte: atualmente há muitas coisas de fraudes. Estamos num mundo até assim de invasão de privacidade através do mundo digital, né? Ele é muito veloz, nem todas as pessoas estão preparadas para esse mundo. Tem muitas coisas nocivas acontecendo na vida das pessoas, né? No caso, na sua formação também, que a senhora atua, não só está ajudando as pessoas no campo material, mas também eu considero que está ajudando as pessoas a defender os seus direitos humanos, né, para não serem violadas, abusadas, né, trapaças e coisas assim. O que representa para a senhora ser essa detetive com essa visão humana, né, da sua profissão? Representa a minha busca pela verdade, seja ela qual for, e assim, tirando toda a dúvida do cliente e trazendo solução para que seja desvendado todos os entraves que aparecem na vida da pessoa. Para nós é muito importante, eu só não interrompendo assim, mas para chamar a atenção da sua formação, porque são poucas mulheres na área, principalmente são duas áreas que são com muita atenção e tem que ter muito conhecimento e concentração, né? Mas o que lhe motiva? Vamos pensar assim, são os direitos humanos das pessoas que estão sendo violados, que elas são inocentes, não sabem se defender, ou porque a senhora quer combater o crime, o meu negócio é combater crime, como que ficaria as duas coisas? É buscar o direito humano das pessoas e assim trazer a verdade para elas, né? E também o crime, porque o crime hoje ele tá muito presente na sociedade. Existem muitos golpes com os contratos de consignado para pessoas idosas, e as instituições financeiras se jogam na conta da pessoa, do idoso, e quando você vê, tem idoso que não tem nem o que receber para comprar a sua própria comida. Vem até pedir cesta básica para os órgãos, para a família, por falta é, dessa coisa assim É uma das dificuldade, né? instituições financeiras. Há muita maldade. Porque também eu considero que as coisas progridem assim, porque as nossas autoridades, elas são muito lentas, né, em Sim, atender as pessoas carentes, principalmente. É óbvio é que verdade. as universidades, as faculdades estão cheios de jovens que sabem lidar com o mundo digital e imediatamente checar alguma coisa ali para ver se a pessoa foi abusada ou não. Então, por que é que não há estágios dentro das universidades, dentro das repartições públicas, não é? Que estivessem a serviço ensinando essas crianças a trabalhar com as outras classes sociais, inclusive, né? E que trouxesse lá o seu lerite, eu não sei o que eu vou fazer, me botaram no SPC Serasa. Bom, desde quando que a SPC Serasa
notifica a pessoa sem conversar com ela primeiro. Já começa aí a barreira de violação de direitos humanos, né? Mas a pessoa não Sim, tem é prova, verdade. coitadinha. Ela não tem prova, ela não sabe entrar lá na internet, né? Puxar os dados para saber. Então, Sim, se tivéssemos jovens voluntários dessa forma, já estaríamos, né, professora, trabalhando que eles vão ter o senso de comunidade social, de atender as é pessoas que são mais verdade. carentes, né? E o Estado estaria cumprindo com uma grande obrigação, que ninguém pode ser excluído, né? Na Constituição está claro isso, todos Sim, têm os mesmos direitos, né? E, infelizmente, é como a senhora disse, quer dizer, pessoas simples ficam sem ter o dinheiro para comer porque estão sendo lesadas por pessoas, né? E aí, nesse caso, vamos pensar na detetive. Bom, a senhora trabalha como detetive particular. Se alguém disse assim, eu preciso que a senhora investigue, mas não consigo pagar, a senhora atenderia? sim, atenderia. É. O dinheiro nem sempre resolve, mas uma boa investigação, com a investigação, a gente traz a verdade, assim, tira uma dor de cabeça da pessoa. Porque o Brasil, ele é campeão de fraude, infelizmente. É, é terrível. E É nesse caso, a terrível. pessoa simples chegaria, vamos supor, para a senhora vai orientar, que eu acho que é importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Quais são os documentos que eu teria que levar, supondo que fosse fraude financeira, para uma detetive? Ah, ela é legal, ela Eu, vai me atender, mas o que eu tenho que levar para a senhora eu investigar? preciso da cópia do contrato original. Se não tiver o contrato original, uma cópia legível. Eu preciso dos padrões de confronto, que são a identidade, a CNH, o CPF antigo, aquele amarelinho onde a pessoa assinava atrás, assinava no verso. E aí eu preciso também que a pessoa assine o seu nome 20 vezes em folha pautada, para mim poder fazer análise da assinatura da pessoa, verificando se é autêntica ou falsificada aquela assinatura. E agora eu também vou perguntar à senhora, que está sendo muito útil o que a senhora está falando. Existem alguns bancos agora que têm um aparelho de inteligência artificial, né? Então, que Sim, faz a pessoa assinar em cima de uma telinha, errou, faz de novo. sim. Coitada da criatura, assina 10 vezes, não sabe onde vai ser usada, se está errado ou não mesmo. Vamos começar o direito humano das pessoas, né? Muito bem, aí ela tem que dizer assim, minha voz é minha senha, né? E aí está errado, faz Sim, de novo, pense bem. fácil. Aí a senhora olha bem aqui assim, quer dizer, a íris da pessoa está sendo fotografada, né? A voz está dizendo que é, a assinatura também. E tem que repetir porque não deu certo. Bom, como é que a senhora, sendo uma professora e especialista da sua área, vai saber do outro lado no equipamento se estão falando a verdade ou não? Já começa por aí, né? Agora imagina uma Aí, pessoa simples, né? E aí? aí vamos ter que analisar, porque se ela deixou gravado, não vai ter como a gente ter a voz da própria pessoa, vai ficar muito complexo para a gente provar Ele se realmente desvia a voz isso, é né? dela. Desvia, diz Isso, para a pessoa que está errado e vai pegar isso aqui e vai fazer outro cambalacho lá adiante, né? isso. Que é o... Aí vai ter que ser uma perícia de voz. Aham. Então, isso é importante que a senhora está dizendo. Não é só a perícia do documento ou do cálculo, vai ter que ter outras perícias, não a Sim. sua grafotécnica, que Outras seria perícias. a Sim, assinatura. sim. Quais? As de voz, que é mais? Isso. A A perícia de voz, a perícia documental. Vamos sim. analisar se aquele documento é verdadeiro, é autêntico. É, porque dizer que fez o empréstimo digital, mas se você pedir o contrato escrito, vamos supor assim, né? Sim, Aí já está isso, meio estranho, porque às vezes não bate na data, não é aquilo ali. Aí diz assim, não, ela pegou o dinheiro e depositou noutra agência, no outro banco, vamos supor. Pensa bem, né? sim, sim. Então Eu já teríamos que tive ter. até, eu já tive até um caso em família onde o banco, uma financeira, ela fez um empréstimo considerável, até de 99 mil, no nome de um familiar meu. E aí eu fiz a perícia e foi comprovado que ele não efetuou aquele empréstimo.
E aí foi para a prisão alguém? Não, ele recebeu uma indenização e o Ministério Público ainda está apurando. Mas eu fiz uma investigação à parte, onde é, fui buscar provas do correspondente no Rio, e aí foi provado que não foi ele que fez aquele empréstimo, até porque falsificaram a identidade dele. Hum, Botaram o nome da mãe errado, botaram uma outra foto, foi que coisa é, vergonhosa, hein, gente? é, E é é, uma vergonha isso. e é muito bom que a senhora está explicando, assim, de uma forma bem simples, como nós estamos conversando, porque as Sim, pessoas, né, mais simples entendem que pode estar acontecendo isso, né? Mas nós temos que sim, chamar a atenção das autoridades, porque essa coisa de dizer que não saiu certa a assinatura e assina quantas vezes, sabe, também está errado. é errado. Repete porque Não não está pode. gravado direito, olha aqui outra vez repete. Então, eu acho que tem que ter um controle, digamos, de que a pessoa passou por uma experiência dessa, vamos dizer, tá? Tem um Sim, telefone que ela diga, olha, eu estou aqui no lugar tal, acabei de sair da agência tal, e ele me obrigou a dizer 5 vezes a mesma coisa, isso né? mesmo. Aí o que que tem que fazer? Eles têm que, por algum meio também digital, porque agora está tudo digital, né? Não sei É se tudo as máquinas digital estão agora. registradas na polícia, que é uma coisa que é interessante saber. As máquinas digitais estão trabalhando com a área financeira registradas na polícia? Deveriam, né? Para saber do que Deveriam, é emitido, né? Então, tem sim, muitas coisas aqui, não é, que eu acho que é legal a gente estar conversando com a senhora na sua sabedoria, principalmente na questão da assinatura, né, que a senhora sabe, né, e mostrar as falhas, né, que estão tendo em torno da população também, né? muitas, muitas falhas, onde a sociedade tem que ficar muito atenta o que está assinando, por que está assinando, verificar a data, sempre que assinar um documento, coloque a data, não deixe a data em aberto, porque senão eles podem colocar aquele documento assinado numa outra ocasião, 1 ano depois, 2 anos depois. E procurar filmar, gravar também, porque os celulares hoje Isso, permitem isso, né? permite. Porque a pessoa tá fazendo o trabalho ali, mas também está tendo uma prova de tempo real para ela, né? Bom, eu É realmente acho que verdade. isso é muito importante, esse seu alerta, porque muitas pessoas não têm a formação, não têm o hábito de trabalhar com a área digital, que essas inteligências artificiais muito menos ainda, né? E eu É considero verdade. realmente um risco esse tipo de equipamento, né? Que Sim, expõe uma pessoa de uma forma muito vulnerável, independente que ela seja bem formada academicamente ou não, ela também está exposta a um engodo num um equipamento deste, não é mesmo? Qualquer um sim. é sujeito, né? E então nós temos aí uma grande dor de cabeça, né, que a gente está falando. Agora, quais outras áreas a senhora poderia explicar mais usuais que ocorrem? Algum fato assim que a gente possa exemplificar para as pessoas entenderem melhor o seu trabalho, né, na forma prática. Da forma prática. Eu trabalho muito com localização de pessoas e eu comecei porque o meu marido, aos 57 anos, não conhecia o pai, ele era filho adotivo, a mãe biológica tinha falecido em 83, e em 2013 a mãe adotiva faleceu também, e ele se sentia muito só, ele era filho único, e ele tinha um desejo muito grande no coração dele de conhecer o pai, conhecer as origens dele paternas. Uhum. Então, eu liguei para um detetive e ele cobrou 8.000. Liguei para um outro detetive, me cobrou 20.000, porque a informação que a gente tinha é que o pai morava em Goiânia. Então, eu resolvi fazer o curso de detetive particular na Academia de Inteligência Privada, no centro do Rio, com o Luiz Gomes, que é o nosso até presidente da Associação dos Detetives. E localizei o pai do meu marido em Goiânia. Só que ele tinha falecido em 2009. Eu Olha, fiz o curso em 2015. Em janeiro de 2016, nós fomos a Goiânia e conhecemos uma família muito linda. Conhecemos 2 irmãos, a viúva, e
todo mundo falava que o meu marido era a cara do pai, tinha todas as manias dos pais, gostava muito de ler, gostava de novela, e aí eu me apaixonei pela profissão, porque é muito gostoso você aproximar a família. E depois dessa descoberta, ficamos sabendo que ele era filho único e hoje ele só tem 23 irmãos pelo último censo do IBGE. Ainda pode aparecer mais um irmão ou uma irmã. Que linda história. É muito linda essa história. E ele teve com 9 mulheres. O pai dele teve esses filhos, 23 filhos com 9 mulheres. E hoje meu marido, ele é um outro homem, mais confiante, mais dono de si, mais alegre, mais feliz, porque ele conheceu as origens. Faz muita falta para a pessoa saber de onde veio, saber essas origens. Mas que história linda, hein? É verdade. É. Aí eu me apaixonei por essa profissão e quando eu retornei ao Rio, eu falei, eu quero trabalhar como detetive particular, porque você traz felicidade para as pessoas. Agora, no caso, a senhora faz essa... Vamos pegar por áreas, assim. Quais são as áreas que a senhora atua? A senhora está falando de familiares, digamos, do passado, antepassado, desaparecidos, acho que dá para incluir aí, né? Parte financeira que nós falamos. Quais outras áreas que as pessoas têm Eu que saber? faço investigação empresarial, eu faço investigação conjugal também, eu faço localização de bens patrimoniais, faço localização de proprietário de aeronave, porque às vezes o sócio tem alguma demanda na justiça e está buscando os bens do empresário, do outro sócio, para executar. E não sabe o que o sócio comprou, colocou no nome da família, outro colocou em nome dos famosos laranjas. E aí eu vou buscar esses bens, eu localizo. É interessante porque eu conheci um caso de uma família, são todos homens os filhos, né? Sim. E tinham muito bens por negócios bem-sucedidos do pai. E no meio do caminho há uma fraude, sim, de um dos sócios, né? E a confusão que vira isso depois, porque ele sumiu com o patrimônio da empresa nos outros familiares, né? O que estava agindo errado. E, na verdade, ele vem a falecer, o pai deles, e eles ficaram sem herança nenhuma. Então, a herança é uma briga contínua que não resolve. Verdade. Aí, neste caso, a senhora poderia entrar e descobrir quais foram os desvios que essa pessoa fez, aplicou de outra forma. Interessante. Sim, para quem ele transferiu, quando ele transferiu. Eu localizo também muitos bens patrimoniais para inventário. Ah, então, Estou que eu muito acho que seria o procurando. caso aqui, né? Que houve um Isso seria o desvio, né? caso. É. Sim. Que interessante. Nossa, eu estou aprendendo bastante com a senhora também, viu? Agora, qual é outra novidade? A gente quer saber pelo menos mais umas duas aí, vai. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Eu localizei também uma filha que ela queria ter liberdade e ela saiu de casa aos 28 anos. A mãe tinha por volta de 62 anos e a mãe ficou, por que a filha saiu de casa? Aí me contratou para localizar, eu localizei essa filha, a mãe procurou, mas ela mandou o porteiro dizer que não morava lá. Para minha sorte, a mãe escutou a voz da filha. Aí ela foi embora, muito triste, mas uma semana depois, essa filha mudou de apartamento. Aí ela me procurou de novo, consegui localizar pela segunda vez. Aí depois ela sumiu de novo, porque a mãe localizou, a filha sumiu. E aí já ficou mais difícil para me localizar, eu não estava conseguindo. Aí depois de um ano, eu sonhei com a moça, à noite. Sonhei com a moça lá por umas 3 horas da manhã, e aí eu fui para o computador, consegui localizar. Aí no dia seguinte falei com a mãe, eu falei, eu vou lá com você. Aí fomos, localizamos, ela falou com a filha, e hoje elas estão muito bem, estão morando juntas, estão felizes. E isso é muito gratificante. Nossa, que beleza, Muito que belos gratificante. exemplos de trabalho, né? É verdade. Então é muito importante que as pessoas entendam
é o valor, né? Principalmente as mulheres, assim, sim, que às vezes não sabem solicitar um serviço, né? Fica lá sim, sofrendo com a pessoa desaparecida, como a senhora está dizendo, e poderia ter um recurso, né? De ter alguém que vá buscar. É o caso que a gente está falando sim, aí desses vários irmãos que foram sacaneados, entre aspas, pelo a palavra horrível, né? Mas foram enganados, vamos dizer assim, certo? Pelo ex-sócio, né? sim, tem muito. E às vezes não vai conseguir se entrar na justiça, né? Porque tem que ter um esforço pessoal, como a senhora está dizendo, pegar um profissional e ficar procurando, Também, investigando, né? a Não, justiça ela até resolve, mas é muito mais lento, porque a demanda da justiça é muito grande. E a justiça tem poucos funcionários. uhum, Então, se tem ajuda de um detetive particular, facilita, porque vamos colher as provas lícitas e o cliente vai juntar nos autos do processo, já facilita para o juiz dar a sentença, com uhum. as provas já no processo. Agora, a senhora falou bastante para nós e a gente aprendeu bastante da sua profissão aí e os êxitos, né, como detetive profissional. Agora, a perita forense, além da assinatura, por exemplo, de um cheque, vamos supor, como nós estamos falando de uma máquina digital aí Tem que não se sabe ainda como chefe, solucionar, né? Ou quais outras coisas que a senhora poderia descobrir com a grafotécnica? O que é para as pessoas entenderem quem não sabe? contratos, testamento, às vezes o testamento é fraudado, e a gente vai trazer a verdade à luz da justiça, Uhum. analisar na assinatura. Hoje em dia Tem muita briga. tem muitas coisas assim. Você imagina o seguinte, tu vai conseguir contratar uma advocacia, chega lá tem que assinar a procuração. Só que é tanta Tem, enrolação, a procuração está especificada, ainda não tem o contrato, o processo aberto para especificar, tá certo? Mas é tem. tanta enrolação, é tanto tempo, é tanto não sei o que, entra e sai, é gente no É, judiciário, enfim, o processo, alguém arquiva lá não sei onde, depois volta não sei o quê. 20 anos depois, você não encontra mais o advogado, nem a procuração que ele pegou. Se tem dinheiro envolvido, a gente fica sem saber nada. Se a gente foi enganado, está no depósito, também não sabe se alguém arquivou indevidamente. Né? Então, eu acho que a área da grafotécnica é muito necessária para isso, porque, muito. né, porque, infelizmente, não é todo mundo que é correto, ético, ético, né? Sim, é verdade. Existem muitos conflitos na justiça com relação os advogados, alguns mudam de endereço, e aí o cliente não sabe para onde mudar, para onde ele mudou, então o cliente procura um profissional da investigação particular para localizar o advogado, para que eles cheguem a um acordo. E muitas vezes também no sumiço, né? A primeira coisa que se alguém perde vai dar um jeito de sumir com o processo, né? Tem muito disso, né? Então a importância da É, pessoa guardar toda a documentação na casa para refazer o processo também, né? tem que guardar. Você fornece as cópias e os originais você deixa guardado. É. Coloca numa pasta e tudo que for documentação, você coloca naquela pasta, porque na hora que você precisar, você sabe onde está. Às vezes pode ser má fé, mas às vezes a pessoa já morreu no meio do caminho, né? E daí como é que você vai começar tudo Mas do aí zero, tem os vai achar onde? herdeiros, Hã? aí tem os herdeiros. Então, para você ver que confusão que é, né? A importância do documento, eu acho que aqui tem que ficar bem frisado aqui, né? O que Sim, tem a sim, assinatura da gente, né? O risco que a gente tem. Eu já vi, eu passei por casos recentes, inclusive, de roubo de documentos, né? Mas é o tipo da coisa, você vai fazer um boletim de ocorrência, não dá garantia de que a gente vai conseguir botar a mão nesse indivíduo que roubou o documento, o que vai fazer com ele, né? sim, é verdade. Justamente porque as delegacias têm uma demanda muito grande, muito grande. Então, muitas das vezes, eles não têm tempo para fazer aquela investigação. E aí é onde entra o detetive particular, porque vai, investiga, pega as provas e leva para. O cliente leva para juntar nos autos. E neste caso, alguém que some com os documentos da gente de forma, sei lá, de roubo domiciliar ou no escritório, seja o que for, Sim, mesmo contratando também o detetive
No seu caso, é detetive mesmo. Eu ia Sim. pensar que era outra formação. Tá, então, vai buscar, vai conseguir descobrir, vai atrás, vai tentar montar esse cenário todo e chegar até a pessoa. Nós vamos tentar. Nem sempre a gente consegue, porque tem coisas que eles roubam de tal maneira que a gente não consegue, mas a gente tenta. Nós vamos nos esforçar para conseguir Uhum. o objetivo, conseguir localizar esses documentos. Porque alguém vai estar usando, né? Quando a gente tem suspeita Sim, de alguém, é só ficar de olho nele, se, como é que está usando, né? fica de olho, que aí vai saber por onde que ele está usando esse É. documento. Eu já tive um A problema gente assim, de já roubo de pensou. documentos e agora estão usando a apresentação de outro produto com a tendência de querer copiar, clonar, só trocaram algumas palavras e frases. Neste caso, existe um tipo de perícia específica, né, que é a análise de texto, análise de discurso, uma série de outras coisas, né? Mas a Sim, grafotécnica entra também neste caso ou só as outras áreas de nesse investigação de caso, texto? vai entrar a investigação particular, Mas é investigação de para texto. primeiro localizar por onde estão usando esse documento, Alguém está usando e fazendo propaganda. Então, indevidamente. aí eu digo assim para você, você é minha detetive, tá? Tipo, por exemplo, eu estou vendo que estão usando aquilo ali, alteraram um pouco o texto, né? Então, eu posso Uhum. mostrar isso aqui para a senhora? Pode. Aqui, esse é o meu original. Velhinho lá, e aqui, ó, estão fazendo esse plágio aqui. Aí você tem o original, e aí a gente localiza o texto onde eles fizeram a modificação, aí nós vamos fazer uma perícia também. É a investigação aliada à perícia, porque a perícia, a investigação e o direito sempre caminham juntos. Tá Um certo. depende do outro. Olha, nós aprendemos bastante com a senhora hoje. Foi uma hiper aula, hein? O que mais que a senhora quer contar para nós hoje? Garanto a todas as mulheres assim, cozinhando assim, querendo saber mais, né? Vamos lá, o que, que tem mais aí de história bacana para a gente aprender? Hein? Olha, foi uma O aula até agora. mercado, O que mais? O que mais? O que mais? o mercado de perícia grafotécnica e de investigação particular estão abertos para as mulheres que desejarem ingressar nessa área. É só procurar um curso e estudar, se formar e nunca deixar de estudar, porque as técnicas evoluem a cada segundo e nós temos que estar consciente para poder desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível e assim Neste, trazer um resultado excelente para o cliente. neste caso, estudou mais ou menos quanto tempo? 2 anos, 3 anos, 5 anos, continuadamente? Eu fiz o meu curso em 6 meses na época, mas eu ainda hoje continuo fazendo curso para me aprimorar, me especializar, para atender melhor os meus clientes e amigos também. Professora, deixa eu fazer uma pergunta assim, o seguinte, tá? Nós falamos que a pessoa paga a perícia. Bom, estamos falando alguém que vai pagar o parcelado, à vista, Sim, enfim, mas tem alguma condição de fazer esse pagamento, né? Agora vamos pensar assim nas pessoas que estão excluídas sociofinanceiramente, né? Como é que vai contratar um perito? Existe perícia gratuita do Estado para ajudar a pessoa? existe a perícia gratuita na, no juizado especial, no fórum, no Tribunal de Justiça. O juiz ele é, designa uma perícia grafotécnica, onde nós, peritos, somos cadastrados e fazemos a perícia sem custo nenhum. Aliás, nós recebemos apenas uma ajuda de custo simbólica. Quando a pessoa está numa condição de Sim, insuficiência sim, financeira. Mas financeira, isso. É. Mas no caso de contratação, por exemplo, como a senhora falou há pouco, de desaparecidos, né? Vai Sim, depender do contexto do Estado, são tantos casos que não tem condições de. Aí, nesse caso, a pessoa tem um ressarcimento, se ela vai se utilizar de algo particular para chegar até essa pessoa. Não. sim. Aí nós fazemos um preço simbólico, né? E a pessoa pode pagar também pelo cartão de crédito até 10 vezes,
Uhum. Nós facilitamos. O importante é a pessoa encontrar o seu ente querido. Compreendi. Então, eu achei muito interessante e notável o conhecimento e esse seu incentivo também para que as mulheres aprendam, né? Nem que seja por consumo Sim, próprio, né? Como eu digo, é verdade. para a gente não ser explorada, né? Mas é muito Sim, interessante e a senhora disse também logo no início que também investiga a questão de infidelidade conjugal. Quem mais sim, contrata, faço homem ou mulher? investigação conjugal. Quem mais contrata, homem ou mulher? Eu disse é 50%. Não é? 50% mulher, 50% homem. E E eu fiz um caso recentemente onde o marido me contratou para investigar a esposa, porque ele estava com uma dúvida cruel, não estava nem conseguindo dormir. Eu fiz a investigação e a moça não estava traindo. tadinha, Ela coitada. estava à tarde, ela saía para fazer os cursos, para ginástica, apenas se cuidando para ficar mais bonita para o marido. É mais inteligente que ele, né? Sim, é verdade. Ele não estava estudando. E as mulheres contratam também para investigação em E casos as mulheres amorosos? É. contratam também. E aí, e aí? Às vezes já houve caso que o marido informou para a esposa que ia viajar, ia para Vitória, ia ficar 3 dias em Vitória, sexta, sábado e domingo, Hum. e quando acaba, Vitória ficava logo ali no hotel na Barra. Bom, gente, ela está no Rio de Janeiro, por isso que ela está É, nessa beleza de paisagem aí também. Bom, eu acho que aprendi muito, eu adorei a sua exposição, né? O que que eu não perguntei, o que que a senhora gostaria de informar mais, que eu acho que é importante, né? Que eu gostaria de informar mais. eu gostaria de dizer para que as mulheres se amem mais e se deixem ser amada Hum. pelos seus companheiros, seus maridos, porque nem sempre está atraindo. É questão de sentar, conversar, chegar a um acordo. Às vezes o ciúme atrapalha, né? É verdade. O ciúme Aí atrapalha muito. o ciúme às vezes é que vai fazer toda a confusão, né? Então, eu achei muito Sim, interessante também essa ponderação, né? Que eu acho que tem que existir. É difícil, às vezes, atualmente a sociedade está muito difícil o diálogo entre pais e filhos, mães e filhas, e, também né, entre marido e mulher. é A verdade. família em geral, me parece também em crise, assim, de diálogo, né? Sim, Falta de diálogo. Esse eu acho que é uma das vezes é a esse, falta do diálogo. esse é o grande eixo das confusões, né? Que está acontecendo Sim, em os familiares, né? conflitos. Olha, eu adorei sua entrevista, muito legal. A senhora faz palestras, dá curso, dá aula. Conta aí, vamos finalizar aí para a gente saber como é que vamos continuar com a senhora, hein? Ultimamente eu tenho participado muito das palestras, porque eu preciso me alimentar de conhecimento, de cultura, para poder buscar a solução para os meus clientes. Certo. E a senhora ministra aulas, atende por online, como é que é tudo isso aí para a gente Não, eu não saber? ministro aula, Ah, só Academia de Inteligência Privada e MCS, Detetives e Peritos, do Dr. certo. Marcelo Carneiro de Souza. E no caso, quando a senhora está, digamos assim, no atendimento, é só presencial ou tem pessoas fazendo agora por um computador? Presencial e online. Eu tenho escritório em Copacabana e na Barra da Tijuca. Eu atendo nesses 2 locais e online também. E dá Porque para fazer assim, coleta de dados tudo online nesse caso? A pessoa não está toda não, emocionada lá, toda. não, isso na investigação particular. Na perícia grafotécnica, eu faço a coleta de padrões de confronto presencial. Compreendi. É interessante, né? Porque também nem sempre o caso que está naquela gravidade no momento Sim, dá para sim, sair fazendo a perícia, né? Porque tem que mais é resolver o verdade. conflito, né? Acalmar a situação, né? Sim, porque a gente tem que buscar.
né? Os padrões, isso. Precisamos também conhecer o cliente, é muito bom. Muito legal. Eu acho que a senhora tem bastante psicologia no seu atendimento, né? Tá autora de Tem. livros ou não? Como é que tá? Fez alguma participação em livros, obras? Não, ainda não. Tá preparando. Estou me preparando ainda. Tá legal. Eu gostei muito, parabéns. Não sei mais o que que a senhora gostaria de complementar para nós. Quer passar os seus dados aí digitais? Fique à vontade, né? Que eu acho que é importante que as pessoas continuem em interação com a senhora, né? E aprendizado, porque eu acho Sim, assim, muitas coisas a gente deixa de fazer porque teme, não sabe como que vai se fazer, qual é, é né, verdade. como é que eu me comporto. Eu já vi muitas pessoas assim até é impossível a gente ouvir aquilo de determinadas pessoas. Tá bom, eu posso fazer, mas como é que eu me comporto? Eu acho que nós mulheres ainda não estamos muito preparadas, né, para ir diante de um advogado, ir diante de um policial, ir diante de um detetive, entendeu? Nós não estamos preparadas. Temos que nos comportar do jeitinho que nós somos, né? Falando sempre a verdade, começar pelo começo, falando a verdade, e se deixar ser vista e ver o outro da maneira que o outro é. Tá se queixando, tá triste, chora? Pode chorar? Não, não pode. Pode chorar, a cara dela. Depende de cada um, Não é entendeu? verdade? É o maior drama de É, uma mulher ter que chorar, borra a maquilagem. Ai, sim, vai colocar. minha É querida, verdade. adorei. A senhora de uma grande simpatia, um grande conhecimento, percebe-se toda a sua segurança no seu trabalho. Foi uma honra muito grande, tá? E continuaremos aí juntas, pensando, né, novos produtos, novos serviços, tá? Minha gratidão mesmo, e deixa aí, caso queira fazer suas despedidas já, ou deixar alguma dica, né, de contatos também, fique à Sim, vontade. sim. O meu site é www.detetivedamásia.com.br. O meu Instagram é Detetive da Másia. Gratidão aos internautas. Eu quero agradecer imensamente a senhora Beth por essa oportunidade maravilhosa. Nós é que temos que agradecer, porque não é. Feliz 2022. Amém. Assim seja, né? Mas nós é que temos que agradecer. Imagina, a senhora deixou o seu trabalho para vir contribuir com a gente com tantas informações úteis. E também o que eu gostei muito é que a senhora permite que a gente chame a atenção das autoridades. Porque as autoridades não estão no convívio, né, com as pessoas como vocês estão. E vocês têm condições de Sim, saber se é um crime ou não é um crime, né? Eu acho que quando alguém quer fazer uma lei ou quer saber se está sendo aplicada a lei, primeiras pessoas que deveriam consultar são os senhores e as senhoras, porque estão convivendo com essa situação aí, né, de ninguém vai bater numa delegacia, muitas vezes, que tem até medo do delegado de falar, né? Pensa bem. Mas conversar com a senhora nessa simpatia toda, a pessoa vai tranquila, vai falando, traz a documentação. É, não é verdade, né? é É muito legal. verdade. Nós vamos buscar os indícios, as evidências, e assim trazer a prova para as autoridades competentes. E esse atendimento carismático que a senhora está demonstrando que faz, tá? Minha gratidão mesmo. Gratidão. Tá? Parabéns, parabéns aí ao esposo pela grande, brilhante detetive e perita, né? Gente querida, um Sim, grande beijo no coração. Aprendemos bastante hoje, não foi? Então, na dúvida, vamos sempre consultar quem entende do assunto. Eles estão percebendo quantas coisas graves podem acontecer, que a gente não tem a preparação. Nada melhor do que uma profissional como esta, que a gente acabou de escutar, assistir, né? Para nos orientar, tá bom? Um grande beijo. Parabéns aí o Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março. Vamos nos preparar para o dia 30 de abril, hein, gente? Dia Nacional da Mulher. Tá bom? Um grande abraço, um beijo aí no coração. Até a próxima edição da nossa TV Espaço Mulher Online.